Olá, meus amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem. Eu quero aqui, desde já, agradecer ao convite da confraternização espírita baiana para estar com vocês nessa semana tão importante, a semana de aniversário, 85 anos de existência, uma data linda, né? Uma festividade imensa. Parabéns a todos os que trabalham, que compõem esta casa, que engrossam as fileiras do bem que esta casa promove. Muita paz a todos e a felicidade minha de estar aqui é dupla, né? Primeiro, por estar participando desta semana e depois por estarmos falando sobre família. Família. Ontem, dia 15, nós tivemos aí a celebração do Dia da Família, né? 15 de maio, o Dia da Família. Um dia muito importante, porque hoje a família está no divã. A família está passando por uma análise muito profunda a respeito das suas fundamentações, da sua utilidade, da sua necessidade. As pessoas têm questionado muito a respeito se a família é algo que deva permanecer. Afinal de contas, a família já é algo ultrapassado. A família é um modelo vitoriano, né? É um modelo da sociedade vitoriana que se impõe. É a família dos costumes, é a família patriarcal, é a família que causa os problemas, é a família dos conflitos, é a família das neuroses, é a família das psicoses. Em quantas e quantas, né, pechas, atributos são colocados sobre a família. E a gente precisa entender família, porque, afinal de contas, a família é a mais importante instituição social que existe no planeta. Não existe nada igual à família. Nada, 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 absolutamente nada. Não existe nada tão importante, tão necessário, tão grandioso como a família em nenhuma instituição no planeta. Então, aqueles que estão hoje advogando, eventualmente, pela desconstrução dos laços de família, talvez não saibam o que estão falando. Se nós formos para a história da humanidade, a história mais antiga da humanidade, nós vamos ver que os seres humanos viviam em bandos pequenos, em grupos pequenos. Esses grupos eles tinham a finalidade da caça, da proteção, eles tinham a finalidade da manutenção da vida. Afinal de contas, a premência principal dos instintos de todo animal é manter-se vivo, por isso até os animais também fazem seus bandos. Vivem coletivamente porque caçar é mais fácil, conseguir tudo é mais fácil quando estamos unidos, estamos reunidos. No caso dos seres humanos, especificamente, tem um componente adicional, que é esses grupos, eles são necessários para a formação do ser, enquanto identidade. Diferentemente dos animais, que os animais, eles, independente de onde você vai criar um leão, ele vai ser um leão. Independente de onde você vai criar uma onça, ele será uma onça. Talvez a índole mude um pouco, talvez os caracteres comportamentais mudem um pouco, mas no caso dos seres humanos, a mudança pode ser absurda, pode ser imensa, ao ponto até dele não se colocar ou não se sentir como um ser humano. Então isso tudo pode acontecer porque o ser humano tem um cérebro mais sofisticado, mas com tudo que é sofisticado exige mais cuidado. Os seres humanos trabalham, como também os seres mais primitivos trabalham, em cima de modelos mentais. Mas são modelos mentais numa escala valorativa e não numa escala simplesmente comportamental. Entre dois comportamentos habituais, será dado vazão àquele que for mais apropriado para o momento. É diferente um pouco daqueles seres que estão condicionados. O ser está condicionado a um determinado tipo de estímulo-resposta, ele vai fazer esse estímulo-resposta, independentemente da circunstância. Os seres humanos têm, pelo menos, aí um grupo, um rol de opções que ele pode escolher, e por isso essas formações, não somente do ponto de vista comportamental, na escala entre a vinculação de um estímulo com a resposta, mas também a questão dos valores, os valores que ele vai ter e que ele vai utilizar para tomar decisões. A questão da complexidade toda do processo mental humano é que o processo mental humano se dá por memória, basicamente, recordações, valoração da experiência, peso, né? Portanto, e a partir daí ele montando numa escala mental, de um projeto mental que considera tudo isso, ele estabelece ali qual que seria o melhor caminho, qual que seria a melhor
a melhor reação. Isso se chama raciocínio. Muitas vezes a escolha não é boa, mas é porque o conjunto interno não está bom. Né? Quando o sujeito não decide bem, é porque ou ele não tem os pressupostos necessários, ou ele não formou bons mapas mentais, ou ele não tem valores suficientes para decidir uma boa opção, ou, né, naquele momento, ele teve alguma falha, alguma coisa que ele levou, do ponto de vista biológico, do ponto de vista comportamental, a tomar uma decisão que poderia não ter tomado. Então, isso tudo está aí na ordem do dia nos seres humanos. O que nós ganhamos enquanto sociedade? Então, nós dizíamos lá atrás, nós ganhamos segurança, ganhamos eficiência, ganhamos as melhores condições para estarmos juntos. Isso tudo, né, a gente sabe. Mas com o desenvolvimento dessas próprias relações de sustentabilidade, de manutenção da vida, de reprodução, fomos criando mecanismos mais sofisticados, como as sociedades, como cidades, como os clãs, as noções dos grupos menores, as subdivisões desses grandes bandos em pequenos núcleos que eram chamados ali o grupo dos fámulos, né? Que a partir daí vai dar origem à palavra família. Né? Fámulos é um conjunto de agregados que não necessariamente possuem laços consanguíneos. Né? Então você vai ver que as primeiras formações familiares elas não eram necessariamente ligadas em pais e filhos. Elas tinham outras pessoas que funcionalmente ajudavam na manutenção daquele clã, daquela estrutura social, daquela microestrutura social, o feudo, etc. Então a gente conhece essas formações, elas vão se dando ao longo da história, mas é importante notar que à medida em que o tempo passa, as relações elas vão sendo modificadas, a sociedade vai sendo um macrocosmo deste microcosmo familiar, ou seja, a sociedade espelha a família de alguma forma, o que acontece no âmbito familiar do ponto de vista cultural é refletido do ponto de vista social, e isso faz com que a família realmente vá se estruturando como sendo o tijolo, né, a base realmente da sociedade. Mas essas sofisticações que acontecem no tempo, elas são culturais, elas estão ligadas a fatores culturais. Os fatores culturais, eles são muito interessantes porque eles são conquistas da mente. Né? À medida em que nós vamos estabelecendo possibilidades novas, vamos ampliando a capacidade de mentalizar as coisas, vamos ampliando a capacidade de percepção das coisas, então nós vamos dando mais espaço para que as coisas sejam internalizadas, ou seja, que nós vamos criando novos métodos de estarmos juntos, de agirmos em sociedade. E isso é cultura. E a cultura, de certa forma, vai dando o tom das relações humanas. E a partir daí a gente vai começando a construir relações diferentes, papéis diferentes. Então, o que aconteceu com a família ao longo do tempo, a gente sabe, a gente vê a família imensa, essa família clã, vai dando origem a uma família base, uma família mais nuclear, uma família mais enxuta, até chegarmos às famílias que temos hoje, que é pai, mãe, filhos, e os agregados vivendo, né, cada um na sua casa, de preferência tendo a sua autonomia, né, e as relações, basicamente, relações afetivas. E o grande centro da construção seria realmente esse, que é o núcleo familiar, aonde nós estamos falando hoje dessa estrutura, desses seres que coabitam no espaço físico próximo e que, portanto, eles têm mais tempo de relação, eles têm mais condição de estarem juntos e promoverem aí o seu desenvolvimento coletivo a partir dessas relações. Então, o psiquismo humano ele é muito interessante porque é aí que entra justamente um ponto importante, porque os seres humanos, a partir de um determinado momento, eles são extremamente dependentes das relações com seu pai e sua mãe. Então, a relação parental ela não é só importante para a manutenção das condições de vida do ponto de vista físico, não. Do ponto de vista da individualidade, do ponto de vista da inteireza, do ponto de vista da formação do caráter do ser, da estrutura do ser. Então, aquele equilíbrio das polaridades do pai e da mãe são fundamentais e a psicologia já estudou nas suas mais diversas escolas
essas relações e, portanto, nós não podemos pensar que de uma hora para outra isso vai desaparecer. O que nós estamos percebendo é uma mudança na relação, é uma mudança na forma como esta relação se dá. Agora, em todo o processo de mudança, existem aquelas situações extra que não foram necessariamente desejadas, mas que acontecem ao rol da mudança, no calor da mudança, como, por exemplo, a fragilidade dos laços familiares. Isso é uma coisa que aconteceu. Antigamente nós éramos mais rígidos com relação a isso, hoje menos, né? Mas hoje já se tem uma consciência, por outro lado, de paternidade e maternidade mais intensa. Nós percebemos hoje pais mais atentos à questão dos filhos, à preocupação com a questão da integridade deles. Claro que ainda temos em determinadas zonas problemas com isso, por conta de questões mesmo culturais, questões sociais, questões evolutivas. E ainda encontramos em determinados nichos pessoas que não têm noção nenhuma da paternidade e acham que filho é coisa que você bota no mundo e se você der umas boas palmadas, você consegue botar ele no caminho certo, embora você não saiba que caminho é esse. Né? Embora não se saiba exatamente o que é um caminho certo, então como é que você vai orientar alguém se você também não sabe para onde é que a pessoa deve ir? Né? Então se imagina que se a pessoa de repente cumprir as leis, não roubar e etc., não fizer determinadas coisas, ele será uma pessoa do bem, não necessariamente. Porque hoje tem muita gente que não faz nada disso e vive tormentos terríveis na sua existência justamente por causa dos conflitos familiares. Os conflitos mal resolvidos. Então, muitas vezes a gente pensa, meu filho, antigamente, né? Meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser engenheiro, meu filho tem que ser arquiteto, meu filho tem que ser... Né? A gente pensava assim numa profissão, pensava no canudo, né? Na formação do filho, como sendo o ápice assim, da independência dele, a independência material. Hoje a gente sabe que isso não adianta, porque tem muita gente com canudo aí, tem muita gente formada que não consegue trabalhar simplesmente, não tolera frustrações, não suporta nenhum tipo de reprimenda. Por quê? Porque não construiu essa ideia dentro da sua vida, não estruturou isso na sua capacidade psíquica e com isso se torna um problema. Então, esses seres improdutivos são resultados de famílias não funcionais. Famílias disfuncionais promovem a criação de seres improdutivos, seres sem objetivação, sem foco, sem uma orientação voltada para a construção da sua autonomia. E isso é muito complicado. Realmente é muito complicado. Então, a forma, digamos assim, a forma confusa com a qual nós usamos os métodos que nós usamos para conseguir determinados tipos de liberdade afetaram uma família, essa estrutura. Afetaram mesmo, afetaram significativamente. E as pessoas começaram a levar determinados tipos de conceitos da sua vida pessoal para o clã, para a estrutura familiar. E isso complicou bastante, né? Isso complicou bastante. E hoje a gente vê realmente uma série de conflitos que são derivados dessa maneira canhestra de estarmos vendo a realidade da família, estamos tratando a família de uma maneira equivocada, sem a importância devida, eu diria. Né? E aí a gente vai compreender também que a família é um grande ponto de encontro, justamente por conta dessa responsabilidade que se estabelece entre nós, é um grande ponto, um local de encontro, aonde as pessoas estão juntas para a realização dos seus objetivos comuns. Observe que até esse momento eu não falei de espírito. Né? Eu não toquei nessa questão do espírito ainda, porque quando a gente entra na questão do espírito, o nível de gravidade e de influência da família aumenta exponencialmente. Então, olhando só do ponto de vista social, cultural, material, a gente já vê que a família já tem panos para as mangas aí para a gente estudar. Panos para as mangas. Então, vamos falar um pouquinho sobre família, a sua estrutura, e depois a gente chega no espírito. Né? Então, a família é um sistema. Um sistema é uma estrutura de partes que se interpenetram, que mutuamente agem umas sobre as outras, estão ali imbricadas, estão engendradas ali, produzindo um efeito sistêmico. O que é um efeito sistêmico? O efeito sistêmico é o resultado para o qual aquele sistema foi construído. Então, se você pensar numa máquina, qual é o efeito sistêmico? É a peça, é o produto que ela produz. Se você pensar numa lâmpada, qual é o efeito sistêmico?
é a iluminação. Então, observe que uma família é um sistema de partes que se juntam para produzir no coletivo um resultado que é o esperado de um sistema. Portanto, é um sistema. É um sistema aberto. Qual que é a diferença de um sistema aberto para um sistema fechado? É um sistema aberto porque ele está interagindo constantemente com o meio externo. Então ele não tem devidamente assim delimitado, de forma delimitada, um limite, uma fronteira, um muro que impeça que as coisas de fora atuem na parte de dentro. Por isso, ele é um sistema vulnerável, porque está aberto, está sujeito a todo tipo de influência externa. Então, se houver uma mudança drástica, como uma guerra, alguma coisa assim mais contundente, ou até mesmo uma imposição cultural que, por exemplo, possa ser vendida como bacana, como legal, como ótima, e isso, de certa forma, vá se constituindo em um processo de imposição cultural, isso também vai entrar na família. Outra coisa que influi na família é a entrada de novos participantes, né? Filhos que se casam, pessoas que chegam, filhos que nascem, né? Cada elemento desse constitui uma nova peça dentro do sistema e que, se não estiver em equilíbrio com as outras, com as demais peças, isso não vai produzir o resultado esperado. Por isso que o sistema familiar ele tem um modus operandi, ele tem uma maneira de ser, né? E essa maneira de ser, ela tem que definir papéis, responsabilidades, a hora de cada um, a forma como um se conecta no outro. E o objetivo final é que tudo gire, tudo funcione, tudo seja, né, produtivo para produzir os resultados de pessoas sadias, pessoas íntegras, pessoas autônomas. E a família mais perfeita de todas é uma família que garante, independentemente de número, de grau, de riqueza conseguida, de eficiência material. A família melhor é uma família que garante os seres nos seus duplos papéis. A família permite que o indivíduo seja indivíduo, na medida em que ele vive sozinho, e ao mesmo tempo a família tem um fator gregário que permite que todos vivam juntos. Então o sujeito vive junto, coletivamente, e ao mesmo tempo ele é um ser integral na sua individualidade. A família patológica é aquela que mistura as duas coisas e ela faz com que o indivíduo que vive dentro desse sistema ele seja subjugado pelo sistema, ele seja cooptado pelo sistema e passe a ser uma parte do sistema que não funciona em toda a sua potencialidade, não funciona devidamente, só funciona em parte. Então, um dos fatores patológicos mais evidentes da família é o que se chama de fusionamento ou simbiose patológica. É quando o indivíduo se funde a outro indivíduo e naquela interseção, aquilo que está ali na interseção é parte de um e parte do outro que só funciona no coletivo. Então, o indivíduo que estiver apartado daquele par com o qual ele estabeleceu a simbiose, ele não é um ser completo. Falávamos das crianças, dos jovens, que não toleram frustrações, por quê? Porque em determinados momentos eles criaram simbioses patológicas com seus parentes e, consequentemente, eles sem os parentes eles não conseguem reagir. Porque a reação estaria num equilíbrio, numa homeostase, numa resiliência que faria parte dele se ele tivesse construído, mas agora só faz parte de um coletivo, então ele só funciona coletivamente. Se tiver com o outro, ele funciona, se não tiver, ele não funciona. Por isso, muitos jovens que se casam nas primeiras brigas, eu vou para a casa da mamãe, eu vou para a casa do papai, por quê? Porque é lá que está o resto dele, que ficou lá. Ele não consegue ter uma discussão, ele não consegue ter um diálogo, ele não consegue estabelecer uma relação mais profícua do ponto de vista desse amadurecimento. Não consegue, simplesmente não consegue. Por quê? Porque ele não está completo. Ele está uma parte dele, ficou lá atrás. Então, as famílias são sistemas abertos, sujeitos a esse tipo de situação, assim como cada um de nós também somos sistemas. Nós somos um sistema de sistemas. Então, nós temos o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema nervoso. Então, a gente tem todos esses sistemas que estão interagindo para produzir um resultado que nós chamamos de vida. Além disso, nós temos o sistema psíquico do ser, nós temos todo o processo do ser, de identidade, de reflexões, etc.,
Então, o indivíduo é um sistema de sistemas que compõe sistemas que são famílias, que compõem sistemas que são sociedades, que compõem sistemas que é a humanidade. Então, a gente vê que os pequenos grupos sistêmicos vão se estruturando em sistemas maiores, mais complexos, mais cheios de relação, e dá-se para ter uma ideia aí do nível de complexidade que manter os sistemas harmônicos, né? Porque interesses divergentes, seres que estão patologicamente comprometidos, relações inamistosas, coisas que não acontecem da forma como deveria acontecer, são extremamente danosas para o processo homeostásico de uma família. E por isso tantos problemas acontecem. Eu só estou fazendo esse panorama para vocês entenderem que não é maldição, nem muito menos castigo, quando as coisas não andam bem. É muitas vezes inépcia nossa, falta de trabalho nosso. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos deixando que as coisas aconteçam como se fosse um rio. Olha, eu me juntei, caí no rio, a água vai levando e eu espero que seja tudo bem. Não, não é assim que funciona. Assim funciona em Nárnia, né? Na terra da fantasia, no mundo lá de Alice. No mundo real das coisas, todo o processo de interação humana tem que ser construído diuturnamente através de atos, de palavras, de gestos, de posicionamentos, de atitudes. Isso é o que constrói nosso sistema de desenvolvimento das nossas relações humanas, sociais e familiares. Então, os seres que também são sistemas, eles também têm suas individualidades, têm suas necessidades, têm suas carências. Tudo igual. Só que, se nós formos olhar o indivíduo, ele tem, assim como também as famílias têm, ele tem uma estrutura, vamos dizer assim, chamada de fronteira. Porque se não houver fronteiras nesses sistemas, se esses sistemas não tiverem suas próprias fronteiras, eles são indefinidos, eles perdem sua característica de individualidade. Você não poderia mais identificar onde é que começa o sistema, por exemplo, o sistema digestivo, o digestório, o sistema nervoso. Você não poderia mais identificar o circulatório, onde que isso vai parar um e começar o outro se não houvessem fronteiras. Então as fronteiras, elas existem nos sistemas, de um modo geral. É uma característica sistêmica ter a sua fronteira. Agora, a maneira como essa fronteira se estrutura, isso pode mostrar a capacidade que esse sistema tem de inserir-se num outro sistema. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem fronteiras rígidas, ele tem dificuldade de viver em sociedade, em grupos. Porque ele não aceita nada de fora. Ele é um bunker. Ele está fechado em si mesmo. Ele não aceita. Imagine dois cabeçaduras ali discutindo, vivendo. Duas fronteiras. O que um fala, o outro não presta atenção. O que o outro fala, o outro não presta atenção. Ninguém está ouvindo nada, ninguém ouve nada. Então eles estão juntos, estão se tocando ali em determinados momentos, mas eles não são uma coletividade funcional. Outras questões que existem, né, por conta dessas simbioses patológicas que eu falei, é a questão do indivíduo que tem uma fronteira difusa, que aí você vê um indivíduo fusionado no outro. Não existe uma fronteira, e isso complica bastante a questão aí desse posicionamento. Uma outra questão aí também que a gente vai encontrar nessa questão de fronteira é uma fronteira permeável, que essa é a natural. O indivíduo tem a sua individualidade, mas ao mesmo tempo ele permite que em determinados momentos aconteçam determinadas simbioses, desde que não sejam patológicas, porque as simbioses são funcionais. Elas são funcionais quando não são patológicas, quando elas não geram dependência e quando elas não tiram do sujeito a capacidade de agir com aquele efeito sem estar na presença do outro. Então, essa fronteira permeável é uma fronteira muito importante que nós todos temos. E que, a depender de como a gente use essas fronteiras, permeável, rígida ou inexistente, difusa, a gente pode explicar um pouco das nossas relações em família. Por isso que, quando se vai fazer uma abordagem sistêmica de família, se faz ali um genograma, né, um estudo dessas relações, dessas fronteiras entre os diversos seres que compõem a família, e a partir daí se estabelece um processo de terapêutico para resolver conflitos e ajustar determinados funcionamentos que não estão acontecendo dentro da normalidade, e a partir daí faz com que o processo entre em um ciclo de normalidade por conta dessas intervenções. Tá certo? Bom, então isso é uma família, gente. Família, olhando assim do ponto de vista físico, são pessoas que
moram na mesma casa e etc. Mas cada pessoa desce um mundo, e um mundo que interage com outro mundo, que é a outra pessoa, e esses mundos interagindo vão produzindo uma realidade, que é a realidade familiar, que é essa realidade que todos nós aí percebemos e conhecemos, e é essa que está aí hoje sendo questionada. Então, quando as pessoas falam de família, falam como se fosse a família a causa de tudo. Esquece que nós somos autores, muitas vezes, de toda essa estrutura. Somos nós que criamos as fronteiras, somos nós que estabelecemos as relações, somos nós que montamos os grupos familiares, nós somos as famílias que promovem a criação das cidades, das sociedades, etc. Então a sociedade não é justa. Por quê? Porque nós não somos. Simples. Nós, coletivamente, não aprendemos a construir uma sociedade justa. A gente só conseguiu construir uma sociedade egoísta. Pronto, isso aí é o nosso nível. E a gente tem que melhorar isso. A gente não conseguiu construir a amorosidade nas relações familiares. Por quê? Porque o nosso nível evolutivo é esse. A gente não conseguiu estabelecer porque, individualmente, nós não fomos capazes de nos harmonizar para produzir o efeito de um sistema amoroso a partir da nossa própria amorosidade. O nosso sistema interior não foi amoroso o suficiente para juntar-se numa coletividade amorosa e produzir o efeito amoroso da coletividade. Então, tudo, né, se a gente for olhar, não podemos botar a culpa na célula, não podemos botar a culpa no sistema circulatório, nós não podemos botar culpa no sistema parasimpático, no simpático. Não podemos botar culpa em ninguém. Nós podemos botar culpa a partir de um determinado momento em que o processamento se dá por uma questão de vontade, né? Que é justamente no nível em que o indivíduo adquire a capacidade de conscientemente tomar decisões. E aí é que entra justamente aquele conjunto de modelos mentais, valoração para a tomada de decisão. Então, educação é uma coisa fundamental para o processo familiar, porque a educação ela não é necessariamente a formação de um indivíduo em relação a um eixo temático, técnico, de conhecimento da humanidade, mas também é de conhecer sua própria fisiologia, seu próprio dinamismo psíquico, conhecer sobre si mesmo, falar um pouco sobre sua família, sua história, sua genealogia. Então, a educação é um conjunto de o estabelecimento de um conjunto de conhecimentos, de aquisições que vão fazer com que o indivíduo opere o seu processo funcional, porque a palavra educação, ela, ao contrário de indução, né, a educação vem de educere, que é eduzir, é botar para fora. Então você eduz quando você bota para fora. Educação é um efeito. Educação, na verdade, é a forma como o sujeito se coloca, como o sujeito se apresenta após todo o seu processo formativo. Após o seu processo formativo, o nível de elaboração que ele deu resultou aquilo que é chamado de sujeito, ou nível de educação do sujeito. Então não se trata de educação formal, porque tem muita gente hoje formalmente educada que comete crimes. Né? Muitas pessoas são educadas, mas, no entanto, na hora de delinquir, eles fazem isso com a maior naturalidade do mundo, sem nenhum problema. Né? Então não é esse nível de educação, é educação de valores, educação de princípios, educação de base, educação de sustentabilidade do sujeito. Então a família tem um papel importante nisso, porque a família é o driver, é o diretor, é a família que direciona a aquisição dos valores familiares. Então, se de repente a família não tem esse viés de levar, por exemplo, seus filhos a uma construção de bases sólidas de comportamento, eles vão ser pessoas que vão ter que descobrir isso depois de outro jeito, da forma pior possível, porque eles não têm valor, eles não tendo valor, eles só vão descobrir o sabor do mel depois de provar de forma industrial as doses industriais cavalares do fel. Então ele vai sofrer para aprender como é que se faz, quando ele poderia, de uma forma mais generosa, ser instruído de maneira mais precoce, para que ele possa, de repente, caminhar na direção mais correta, sem tantos tropeços e sem tantos percalços. Isso é, basicamente, o processo educativo. O que a educação faz no sujeito? Faz exatamente dar-lhe um banco de conhecimento e também modula o seu processo mental para estabelecer as suas relações entre efeito,
causa e efeito, entre o estímulo e a resposta. Então, isso envolve condicionamentos, envolve aquisição de valores, envolve aquisição de conhecimento, enfim, é tudo isso que vai dar a formação do sujeito. Pense agora a sociedade pós-moderna terceirizando o processo da educação na mão de pessoas que só estão interessadas em dar informação. Educação não é informação. E aí o que acontece? Hoje, os filhos estão sendo entregues a pessoas que querem passar o que quiserem, as suas próprias formações, os seus próprios modelos mentais, as suas próprias mundividências, que são passadas para os filhos de uma forma como se aquilo fosse o correto e não necessariamente aquilo corresponde sequer a uma demanda da sociedade. Aquilo pode não corresponder sequer a um acerto, a um consenso, né? Porque cabe à família estabelecer dentro do seu princípio ético o consenso que vai iniciar a mundividência dos seus filhos e não a outros. Mas a sociedade, que é uma sociedade que é de trabalho, que as pessoas estão envolvidas no trabalho, estão envolvidas todos os dias nas coisas, nas coisas do minuto, então isso faz com que essas atividades educacionais elas sejam deixadas para fora e prefere-se pagar a mestres, tutores, preceptores, pessoas outras que a gente não sabe nem quem é, que a gente não conhece a formação, que a gente não sabe o que pensa, como é que pensa. Antigamente, lá na Grécia, quando alguém entregava na mão de Sócrates, entregava na mão de Platão, entregava na mão de Aristóteles, entregava na mão de Diógenes, né, o homem que andava nu. E, no entanto, isso não impedia os pais de levarem seus filhos para serem educados por Diógenes, porque se conhecia o potencial de Diógenes. Então, quais são os Diógenes hoje que estão dentro das escolas dos nossos filhos? Você sabe? Você sabe o que eles pensam sobre droga? Você sabe o que eles pensam sobre religião? Você sabe o que eles pensam sobre virtude? Você sabe o que eles pensam sobre sexo? Você sabe o que eles pensam sobre o valor da vida? Não. Então, a gente faz isso, faz uma espécie de tentativa, né, voo cego, de entregar na mão dessas pessoas, imaginando que a professorinha da matemática, a professorinha ali do ditado, é uma inofensiva que não vai ter nenhum tipo de influência na formação. É claro que os professores são muito importantes. Os professores são fundamentais na formação do ser. A carreira do professor é uma carreira linda, é uma carreira cheia de possibilidades, né? E a humanidade deve aos professores, basicamente, o seu futuro, o seu passado, todo o seu desenvolvimento, tudo depende dos professores. Porém, há professores e professores, há médicos e médicos, engenheiros e engenheiros, há pessoas e pessoas. Nós não podemos imaginar que um título faça todas as atribuições, dê à pessoa todas as atribuições que são naturais daquele cargo, daquela posição. Às vezes, um bem intencionado professor que luta mesmo para a educação dos filhos, dos outros, dos seus alunos, é um professor que muitas vezes é hostilizado, muitas vezes ele é colocado numa condição até de maior dificuldade, e isso só aumenta o seu mérito em persistir nessa carreira tão linda. Porém, existe esse outro lado, que no momento em que esse cargo, esse posto é tomado por pessoas que não têm compromisso com esses valores, tudo muda. Não é pelo fato da pessoa ser ou ter um título de que lhe faça ter os atributos daquelas professoras, daqueles professores que são os verdadeiros mestres da humanidade. Então, é só isso que eu falo, para não ter nenhuma confusão com relação ao que eu estou dizendo, para não dizer que nós estamos aqui diminuindo a importância dos professores, muito pelo contrário. A importância é grande, tão grande que, se não for feito um trabalho realmente de educação, o trabalho de deseducação e de formação ou deformação, ele se acentua de forma bem integral. Então, até agora, nós estamos falando de seres humanos, dentro da biografia, dentro da psicologia e etc. Agora vamos colocar um componente, que é o componente espiritual. Aí, agora, nós temos um outro elemento que precisa ser considerado. Quem somos nós? Quem são os nossos filhos? Quem são os parentes que estão do nosso lado? O que são famílias? O que são sociedades? Então, para começar, a gente sabe que nós somos espíritos
que estamos na encarnação vivendo experiências humanas, como dizia o nosso querido Teilhard de Chardin. Então, dentro dessa relação, espíritos que se encontram na Terra, como? Através de sintonia. Nós somos atraídos àqueles que temos ligações. Nós somos atraídos àqueles que temos afinidades, afinidades de pensamento, afinidades de sentimento, afinidades de emoção, afinidades históricas, por questões já vividas mutuamente. O bem e o mal nos aproximam, por uma razão de afinidade e de sintonia, de forma de pensamento, de tudo isso que a gente já sabe. Então, espíritos que estão constituindo famílias são espíritos que foram, de uma forma, dentro de uma lógica absolutamente perceptível, que é a lógica da sintonia, das afinidades, esses espíritos foram chamados para estarem juntos numa encarnação. Então, primeira coisa, o que é uma família? Olhando nesse pastel, não é sistema, a família não é nada disso, a família é um encontro espiritual na Terra. E como é que se dá esse encontro espiritual na Terra? Bom, primeiro a gente sabe que a gente chega aqui pela via da embriogênese. Então, a embriogênese ela vai ser a porta de entrada, a questão da maternidade, a mamãe, etc., a gravidez, isso aí é senso comum. Porém, como é que esse corpo é formado? Né? Esse corpo é formado por um desejo do espírito. O espírito, inicialmente, pelas pulsões mentais da sua vontade, pelas necessidades daquela encarnação do ponto de vista daquilo que seriam os talentos, pelo nível de trabalho que ele vai executar, o corpo faz uma diferença incrível. O corpo é importantíssimo nessa missão. É uma ferramenta de trabalho. Então o espírito plasma, desenha o seu corpo e através do perispírito, que é um modelador de corpos, um modelador organizador de corpos, ou organizador biológico, como dizia nosso querido Hernani Guimarães Andrade. Então esse corpo ele é um desejo do espírito que passa pelo biológico e materializa-se em conformidade ao material genético que foi fornecido por aqueles pais. Os pais que fornecem do seu material o melhor possível para que o filho venha não só com o corpo, mas venha com as predisposições, venha com as heranças e os gatilhos hereditários aí da sua espiritualidade. Tudo isso vai compor aquilo que é a massa do corpo, é a matéria do corpo que vai ser a representação externa do espírito que está vivendo aquela experiência humana. Por isso, temos pessoas aqui na Terra de naturezas diferentes, de corpos diferentes, uns mais altos, uns mais baixos, uns mais belos, outros menos. E isso tudo está aí. Não precisa muita ciência, né? A gente já vê que isso aí acontece. Então, se a gente olhar ao nosso redor, não tem ninguém igual a gente. Ninguém igual. Né? Por isso, nós temos aí sistemas de identificação através de digitais, através da íris, né? Que são sistemas que nos identificam individualmente, né? Porque cada corpo vai ter uma formação, cada corpo vai ter um desenho, cada corpo vai ter uma forma, cada corpo vai ter um conjunto digital, formação de íris, etc., que lhe caracteriza. Então, não existe igualdade no ponto de vista físico. Também, essa igualdade, essa realidade, melhor dizendo, essa realidade material, ela tem uma característica também muito importante, que é fazer com que nós, que estamos em graus diferentes de evolução, possamos estar juntos em um mesmo lugar físico. Isso é extremamente importante, gente. Extremamente. Olha, o corpo permite que espíritos em graus diferenciados possam coabitar a mesma casa. No plano espiritual, seria impossível espíritos de graus tão diferentes poderem habitar o mesmo espaço, porque eles estão em lugares diferentes, atraídos por energias diferentes, níveis evolutivos diferentes. No caso aqui da Terra, nós estaremos juntos porque o corpo é um redutor energético importantíssimo e faz com que nós tenhamos a oportunidade de estar juntos de pessoas maravilhosas. Pense no caso de Jesus. Jesus conviveu com bandidos, Jesus conviveu com ladrões, Jesus conviveu com pessoas de todo tipo.
E era um espírito puro, imagina. Então, ele talvez tivesse a condição até de visitar periodicamente aqueles que estão nos vales sombrios, que são a grande massa daquelas pessoas que viviam, sobretudo os romanos. Mas ele estava dormindo e acordando com eles durante 30 e mais anos, 33 anos, talvez um pouco mais, né? Vivendo com eles, convivendo, coabitando um mesmo lugar. E é muito tempo para você estar do lado de um espírito puro. Quanto você aprende estando do lado de um espírito desse? Então, a mesma coisa numa família, né? Então, a gente se reuniu ali, representados através de corpos, cada um no seu papel, cada um na sua estrutura. Então, fomos acolhidos por um grupo familiar e, a partir daí, nós estamos em relação. Mas a oportunidade de encontros dioturnos para que aquilo que nos afastou no passado possa ser eliminado. A oportunidade inicial do amor, do esquecimento, que faz com que os indivíduos se aproximem, filhos e mães, por exemplo, que tem aquele primeiro encontro, aquele grande amor, aquela explosão amorosa do neném, da sua inocência. Quem é o neném? O espírito. Quem sabe que ele foi? Ninguém sabe. Ele pode ter sido o algoz daquela mãe, no entanto, a mãe está ali, perdendo noite, dando a vida por ele. Levou, carregou, deu seu corpo, deu céu, deu tudo, deu carinho nele durante 9 meses. E recebe-o de braços abertos e o amamenta com seu próprio leite, dá de si mesmo para que ele possa sobreviver e vai desvelar sobre ele um amor incrível que vai ser construído entre essa mãe e esse filho, em condições normais. E ela não sabe quem é esse filho, mas, no entanto, essa relação importante, diuturna, constante, frequente, faz com que o indivíduo reconstrua a percepção de valor que tem em relação àquela mãe e vice-versa. Então, isso é importantíssimo. O encontro das almas. Por isso que eu digo que família não é algo que seja teorizado somente como um aspecto cultural, porque não é um aspecto cultural. É um encontro de espíritos que estão vivendo experiências humanas. E, portanto, esses espíritos têm a necessidade, sim, de estarem se relacionando e promovendo cada vez mais o seu desenvolvimento a partir do aprendizado coletivo, a partir do aprendizado comum. Então, é aí que a gente começa a ver que realmente a família ela é o ponto principal da orientação dos espíritos que chegam à Terra. Eles sozinhos, eles não conseguem caminhar. Então, se a gente for para a questão 775 de O Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo vai ganhar corpo. Olha aí o que a gente está vendo, se não é isso que está acontecendo. O egoísmo aumenta quando a gente tenta diminuir a importância da família, tenta diminuir as ligações, o papel do pai, da mãe, eles começam a ser questionados. E aí até mesmo alguns acham que o papel da educação cabe ao governo. Isso é perigoso, porque até nos símios, até os macacos, se não tiver contato físico, se não tiver contato mais próximo, os macacos eles adquirem determinadas fobias que os outros que estão envolvidos numa relação mais próxima da mãe não têm. As experiências de eugenia que foram feitas no passado aí na Europa, por volta aí da primeira metade do século XX, demonstraram que os efeitos terríveis dessa maneira automatizada, mecanizada de pensar que se pode formar seres humanos. Então a gente vê nos relatos, nos estudos das personalidades psicopáticas, todas elas, de um modo geral, apresentam distúrbios de natureza familiar na sua gênese, né? O fator familiar como algo muito preponderante nos distúrbios, na construção, no acirramento dos distúrbios. Espíritos que já vêm com predisposições e de repente encontram um ambiente propício para o acirramento
dessas faculdades e elas são potencializadas assim de maneira absurda. Então, o que nós precisamos fazer hoje com relação a esse assunto é olhar para a família de maneira diferente. A família que eu tenho não é a família que eu gostaria muitas vezes de ter, embora tenha sido eu quem a construí, foi eu quem busquei o meu par, foi eu quem estabeleci a relação inicial, foi eu quem persisti em determinados momentos, assim como o parceiro ou a parceira também assim o fez. Então nós construímos os nossos laços de família, fomos nós quem fizemos isso. Mas pode não ser o que a gente imaginou, pode não ser o que a gente sonhou, mas é a melhor que nós temos. É porque o nosso espírito que está aqui agora sendo experimentado nessas questões, ele está sendo experimentado exatamente em pontos importantes do nosso desenvolvimento. Então família não é algo assim que você possa simplesmente sair descartando toda hora. Ah, porque de repente não tem pele, não tem relação, não tem prazer, não tem isso, não tem aquilo, então vamos desmanchar a família. Cuidado. Cuidado, porque às vezes é essa a experiência justamente do convívio sem essas coisas para amenizar talvez experiências outras pregressas onde isso foi o excesso. Onde isso foi o excesso. Então é preciso pensar em família como algo, é uma estrutura de construção de seres. Então, o indivíduo vai crescer, vai amadurecer, o indivíduo vai ter mais estabilidade emocional, o indivíduo vai aprender a ser mais resiliente, ele vai aprender a ser mais tolerante, ele vai aprender a ter uma série de faculdades mais, porque simplesmente ele desenvolveu isso no seu locus familiar. Né? E vai, por sua vez, também passar essa experiência para os seus filhos, que também vão colaborar com isso, e o sistema vai começar a se tornar um sistema funcional à medida em que cada um faça a sua parte. Não fique esperando o outro fazer. Faz a sua parte. Toma a sua iniciativa. E vai construindo a relação. Ah, mas tem violência. Bom, quando tem violência, aí tem que afastar. Por uma questão simples. Não dá para ser dessa vez. Né? A violência é a expressão máxima da impossibilidade do convívio. Então tem que afastar. Agora, o fato de se afastar pessoas não quer dizer que as pessoas estejam em relação de litígio, de ódio. Não. Aí pode-se ter uma relação maior de indulgência, compreender o estágio do outro, compreender o momento do outro, compreender que o outro ainda não conseguiu atingir um nível tal de amorosidade que consiga se expressar. Então aí também é um convite ao aprendizado pela tolerância, né? Pela tolerância. Convive-se separadamente, mas sem perder os links, os laços que unem essa família. Né? Os estudos de Bert Hellinger com comunicação dentro de um sistema de uma constelação familiar mostram que a não aceitação de um ser é motivo para, muitas vezes, haver aí a necessidade de reencontros e de alinhamentos necessários para obter-se o equilíbrio nas relações sociais. É muito difícil viver em grupo, é muito difícil viver em grupos mais apertados. Por quê? Porque nós não queremos ter trabalho, não queremos aprimorar, não queremos desenvolver. A gente quer só ter prazer, que a vida seja boa, fácil, que eu não precise me envolver com problema, que eu não precise ter problema, mas enquanto eu não resolver os problemas, eles vão continuar existindo. Eu posso até fazer de conta que eles não existem, mas eu só faço acumular e sofrer os efeitos, porque eles podem não se manifestar diuturnamente, mas os seus efeitos serão prementes e serão visíveis e perceptíveis na minha vida. Portanto, família é um lugar realmente de acolhimento. Família é um lugar de recepção. Família é o lugar, é o polo de acolhimento das pessoas, de inserção dos seres. E há também, claro, de grande desenvolvimento educacional, porque é na família que nós vamos começar a formar a base estruturante do ser, que vai ser aquele ser que vai atuar em sociedade. E por isso nós precisamos da figura do pai, da figura da mãe, da figura paterna, melhor dizendo, da figura materna. Né? Isso aí a gente precisa ter essas presenças na nossa vida. A criança precisa do aconchego, precisa do carinho. Filhos não podem abandonar seus filhos para que os pais cuidem, para que os avós cuidem. Avós não são pais de filhos, avós são avós. Pais são pais, o pai e a mãe são pais. Uma vez eu falei isso, os avós que são avós e pais ficaram meio chateados, mas o papel é esse, o papel não é de pai,
é um pai adotivo. É pai adotivo é outra coisa. Mas, no caso específico, a criança que tem pais vivos, ela gostaria muito de ter o reconhecimento e ter a interação com os pais que aquela mãe que gerou seu corpo durante 9 meses tem uma sinergia com aquela criança que ninguém vai ter mais do que aquela mãe. O pai menos, mas o pai também forneceu o material genético de si mesmo, a sua vibração, algo de si está naquele corpo, está naquele ser. E o conjunto a coletividade foi o que atraiu aquele espírito para a evolução. Então, não tem dúvida, nós precisamos apenas, ao invés de pensar que a família está no seu momento de ser repensada e a família está no momento de ser destruída por interesses outros. Cuidado com isso, gente. Isso aí não leva para lugar nenhum. Tá? Enquanto o ser humano não mudar a sua forma de estruturar a sua psique, isso aí é apenas uma utopia tola. Uma utopia tola. Porque ao invés de fazer isso, nós deveríamos estar buscando meios de educar melhor os pais para que eles pudessem ser pais melhores, pais mais atentos, pais mais maduros, para que os seus filhos, por sua vez, também assim o fossem. Né? Então a gente precisa amadurecer nossas relações, começando pelo amadurecimento de cada um de nós. Honrar as famílias como algo sagrado. Família é algo sagrado. Família é algo que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos e não devemos brincar com essa estrutura. Podemos sofisticar, aprimorar sempre. Melhorar a família, as relações de pais com filhos, sempre. Torná-las mais fluidas, sempre. Torná-las mais eficientes, claro, desejável que isso aconteça. Nem toda a sociedade do passado tinha famílias eficientes, as famílias não eram tão eficientes assim. Hoje nós podemos produzir, com a liberdade que temos, o nível de informação e conhecimento, a capacidade dos espíritos que estão encarnando, nós precisamos e podemos ter famílias muito mais eficientes. Porém, as que temos hoje, que são resultados dos nossos encontros, precisam ser vistas assim. Você que é membro de uma família, pense quantos milhares de anos você vai ter que aguardar para ter esses mesmos espíritos à sua volta todo o tempo, na mesa da sua casa, no diuturno, no dia a dia, você nesses encontros, quantos e quantos milhares de anos isso pode acontecer de novo. Então agora é a oportunidade máxima do aproveitamento para que nós possamos seguir em frente e o grande encontro ser lá na frente, quando tudo estiver passado, quando nós tivermos finalizado nossa epopeia, nossa jornada aqui na Terra. Então, aí a gente faz esse trabalho da melhor maneira possível. Aí a gente, então, comemora, né? Comemora, sabendo que os nossos encontros, depois desse grande encontro, os nossos encontros serão bem mais frequentes. Tá bom, gente? Então, muita paz, que as famílias estejam iluminadas, que o Pai Celestial cubra todos de bênção e que a sua casa seja sempre um locus de luz, de esperança e de muita paz. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.